Imagine viver com menos de US$ 2 por dia. Esta é a dura realidade para quase 20% da população de Bangladesh, uma terra embalada pela Baía de Bengala, e o rio Brahmaputra é um lugar de cultura vibrante e movimentadas e paisagens verdejantes, mas abaixo dessa superfície pitoresca, aí reside uma realidade menos idílica com uma população de mais de 160 milhões de pessoas. Bangladesh é um dos países mais densamente povoados no mundo. E para quase um quinto desses indivíduos, sobreviver com menos de US$ 2 por dia é um modo de vida. Os desafios são multifacetados. Superpopulação sobrecarrega recursos, criando um efeito dominó que impacta a habitação, saúde e educação, com acesso limitado a uma escolaridade de qualidade, o ciclo da pobreza perpétua deixando muitos presos nas garras da miséria. Mas a narrativa não termina aí. Bangladesh também é uma terra de resiliência, é um lugar onde as monções causam estragos e ciclones deixam destruição em seu rastro. Mas cada vez o povo de Bangladesh surge das ruínas reconstruindo suas vidas com uma coragem que é nada menos que inspiradora. Seu espírito é refletido nas cores vibrantes de suas roupas, os intrincados padrões de seu artesanato e as batidas rítmicas de sua música folclórica. Sua determinação é vista nos mercados movimentados, onde os vendedores começam o dia antes do nascer do sol, e nos campos onde os agricultores trabalham sob o sol para trazer a colheita. E embora os desafios sejam assustadores, há uma vontade indomável de superar as dificuldades para construir um futuro melhor. O povo de Bangladesh não é definido pela pobreza, mas por sua determinação, sua resiliência e sua esperança inabalável. No entanto, Bangladesh nem sempre foi um símbolo de pobreza. Vamos embarcar em uma viagem através de sua rica história das antigas ruínas do Império Paula para a luta pela independência. O passado de Bangladesh é uma tapeçaria tecido com fios de triunfo, tragédia e tenacidade. À medida que nos aprofundamos nesta jornada, vamos descobrir as camadas desta nação complexa e o espírito do seu povo, a terra hoje conhecida como Bangladesh, tem uma história que se estende por mais de 2.000 anos. Sua história começa como parte da região de Bengala, uma área conhecida pelos seus ricos recursos e localização estratégica. Esta terra de rios e planícies férteis tem sido um prêmio cobiçado por impérios e reinos ao longo da história nos tempos antigos. Esta região era conhecida pelos gregos como Gengaride, uma terra de guerreiros poderosos e rios indomáveis. Ao longo dos séculos, viu a ascensão e queda de muitos reinos poderosos, incluindo os impérios Maria e Gupta, a dinastia Polo e o sultanato de Bengala. Cada uma dessas épocas deixou sua marca indelével na terra e seu povo criando uma tapeçaria de culturas e tradições que continuam a moldar Bangladesh. Até hoje, o advento do domínio britânico em meados do século XVIII trouxe mudanças significativas. Os britânicos transformaram a economia da região em introdução de novas práticas e indústrias agrícolas, no entanto. Este período também foi marcado pela exploração e pelas dificuldades, levando a uma série de revoltas contra os governantes coloniais, o momento mais decisivo na história de Bangladesh. No entanto, foi a sua luta pela independência em 1971, depois de uma guerra brutal de 9 meses. Bangladesh emergiu como uma nação soberana, abandonando seu passado como Paquistão Oriental. Esta luta pela liberdade está profundamente gravado na memória coletiva do país, servindo como um lembrete da resiliência e determinação do seu povo. Nos anos desde a independência, Bangladesh enfrentou numerosos desafios, incluindo instabilidade política naturais e adversidades econômicas. Ainda assim, apesar desses obstáculos, demonstrou notável resiliência. A nação fez avanços significativos em áreas como educação, saúde e empoderamento das mulheres, provando que é uma nação que se recusa a ser definido pelas suas lutas. Este cenário histórico moldou o Bangladesh. Vemos hoje uma nação lutando pelo progresso à medida que continuam a construir sobre as fundações colocadas por seus ancestrais e os lutadores pela liberdade de 1971. O povo de Bangladesh carrega consigo uma história de resiliência e um espírito de perseverança. Esta é a história de Bangladesh. Uma nação enraizada em um passado rico e alcançar um futuro melhor. Apesar dos desafios. Bangladesh hoje é um país em movimento,
é fácil ser influenciado pelas duras estatísticas e esqueça o espírito humano que prospera abaixo, um espírito de resiliência, de ambição e de determinação inflexível. Veja a alfabetização, por exemplo. Bangladesh fez progressos significativos na melhoria das taxas de alfabetização de uma nação onde uma vez que apenas uma pequena fração sabia ler e escrever. Hoje, a maioria da população é alfabetizada. Isso não é uma façanha pequena, considerando o tamanho da população. E os obstáculos da pobreza e da infraestrutura, eles tiveram que superar depois ao progresso notável na área da saúde. Bangladesh conseguiu reduzir a mortalidade infantil. Significativamente, menos crianças são agora perdidas devido a doenças evitáveis. Um verdadeiro testemunho do compromisso do país às suas futuras gerações. E não vamos esquecer a crescente participação das mulheres no mercado de trabalho. Mulheres em Bangladesh estão quebrando barreiras, desafiando normas e contribuindo para a economia de maneiras que antes eram consideradas impossíveis de operários de fábricas de roupas. A empresários, suas contribuições estão ajudando a moldar o Bangladesh. De hoje, ainda assim, é importante lembrar que essas conquistas não significam que a luta acabou a montanhas para escalar a pobreza. Continua a ser um problema generalizado, com uma parcela significativa da população ainda vivendo abaixo da linha da pobreza de infraestrutura, continuam a aumentar, e os desafios ambientais representam uma ameaça constante. Mas o espírito do Bangladesh não é facilmente reprimido à mesma resiliência que os impulsionou até agora. Continua a levá-los adiante a mesma ambição que levou ao progresso na educação, saúde e direitos das mulheres continua a alimentar o desejo. Por mais a jornada de Bangladesh é uma prova da capacidade humana de mudança e crescimento, é a história de uma nação recusando-se a ser definido pelo seu passado, escolhendo, em vez disso, lutar por um futuro melhor, enquanto ainda há um longo caminho a percorrer. O futuro de Bangladesh é promissor, seu povo resiliente e esperançoso continuar a lutar pelo progresso, provando que mesmo diante da adversidade, o espírito humano pode triunfar. O futuro de Bangladesh não está escrito nas estrelas, mas nas mãos de seu povo, enquanto lançamos nosso olhar para frente. Vemos uma terra cheia de potencial, com setores como tecnologia, produção e energia renovável, prometendo inaugurar uma nova era de prosperidade. O setor de tecnologia, por exemplo, está crescendo com inovação, impulsionado por uma nova geração de brilhantes ambiciosas. Jovens desenvolvedores e empreendedores estão aproveitando o poder da tecnologia para resolver questões urgentes, desde a criação de aplicativos que simplificam as práticas agrícolas, para desenvolver plataformas que conectem artesãos rurais com os mercados globais. A produção 2 é um farol de esperança. Já Bangladesh é o segundo maior exportador de produtos prontos, fez roupas no mundo. Com foco na melhoria das condições de trabalho e abraçando práticas sustentáveis, o setor pode continuar a crescer, proporcionando emprego a milhões ao mesmo tempo que protege o ambiente renovável. É outro setor promissor, abençoado com luz solar abundante. Bangladesh tem potencial para se tornar líder em energia solar. Foto. Esta é uma nação onde cada telhado é adornado com painéis solares, aproveitando o poder do sol para iluminar casas e indústrias de energia. Que visão seria essa? Mas o verdadeiro catalisador da mudança, os verdadeiros arquitetos deste brilhante, são o próprio povo de Bangladesh. Jovens, cheios de ideias e energia, estão desafiando as coisas como são e ultrapassando os limites do que é possível. Mulheres também estão desempenhando um papel fundamental dos principais movimentos populares para liderar grandes corporações. Eles estão quebrando tetos de vidro e provando que quando as mulheres prosperam, as sociedades prosperam face à adversidade. O povo do Bangladesh demonstraram notável resiliência e determinação que provaram repetidas vezes que eles podem superar os desafios e traçar seu próprio caminho para um amanhã melhor. Sim, há obstáculos a superar. E sim, a jornada será longa e árdua. Mas há uma sensação de otimismo, uma crença de que com trabalho duro e perseverança, eles podem transformar seus sonhos em realidade com tanto potencial. O futuro de Bangladesh parece brilhante, o palco está montado, os atores estão prontos agora, é hora da peça se desenrolar e que desempenho fascinante. Ele promete ser agora. Vamos mudar nosso foco para outra parte do mundo. Sérvia, este país situado no coração da Europa, é uma tela pintada com os traços gerais da história e adornado com padrões intrincados de cultura diversificada.
A história da Sérvia é aquele que foi escrito ao longo dos séculos a partir dos tempos romanos e impérios bizantinos. Essas civilizações antigas deixaram suas marcas indeléveis na terra, moldando seu destino e caráter. Você ainda pode sentir seu eco na arquitetura, tradições e espírito do povo sérvio, avançando através dos anais do tempo. Encontramos a Sérvia capturada nas águas turbulentas dos conflitos dos Balcãs da década de 1990. Estes eram tempos difíceis, cheios de luta e conflito, mas também forjaram a resiliência e a força. Essas são as marcas da Sérvia. Hoje, a nação emergiu das cinzas desses conflitos com um sentido renovado de identidade e independência, de Fênix subindo para abraçar sua era moderna. Mas a Sérvia não é apenas uma terra de narrativas históricas, é também um tesouro de patrimônio cultural, conforme reconhecido pela Unesco. Entre essas joias estão o Mosteiro Studenica no Parque Nacional Đerdap. O Mosteiro Studenica, um monumento de imenso religioso e artístico, permanece como um testamento à devoção espiritual do povo sérvio. Parque Nacional Đerdap. Por outro lado, é um refúgio de belezas naturais, onde o rio Danúbio abre seu caminho pelas montanhas dos Cárpatos, criando um espetáculo deslumbrante de falésias, desfiladeiros e sítios arqueológicos. Esses lugares, como muitos outros em toda a Sérvia, teceram uma rica tapeçaria do passado e do presente da nação. Eles contam histórias de impérios e conflitos de fé, e arte da grandeza da natureza e da perseverança do homem. Cada fio desta tapeçaria adiciona um tom único ao vibrante cultural, sendo a Sérvia. À medida que nos aprofundamos na história da Sérvia, descobriremos mais sobre sua culinária, festivais de música na inovação moderna, moldando seu futuro. Mas para agora, vamos fazer uma pausa para apreciar a jornada. Até agora. Sérvia, uma terra de história, é também uma terra de cultura vibrante. A cultura sérvia é uma tapeçaria tecido com fios de diversas influências. A rica história e herança multicultural da Sérvia oferecem uma mistura vibrante de tradições, tornando-o um destino fascinante para exploradores culturais. A cena culinária sérvia é uma prova dessa diversidade. Tradicionais como cevapi, um tipo de carne picada grelhada, e rolinhos de repolho sarma recheados com carne picada, arroz e especiarias, são alimentos básicos na cozinha sérvia. Estes pratos infundidos com os sabores do otomano. Culinária austro-húngara e mediterrânea. Conte uma história da encruzilhada histórica da Sérvia. Mas a cultura sérvia não se trata apenas de comida, é também uma questão de ritmo e movimento. Música folclórica sérvia e danças tradicionais como o cholo são parte integrante do tecido cultural. O cholo, uma animada dança circular, é um símbolo de unidade e força, encarnando o espírito do povo sérvio. O calendário cultural da Sérvia está repleto de eventos vibrantes e festivais. O Festival da Trombeta do Guka, por exemplo, é uma celebração de uma semana de música de banda de metais, atraindo músicos e visitantes de todo o mundo. O Festival de Saída em Novi Sad, por outro lado, é uma mistura eclética de gêneros musicais, do rock ao eletrônico, mostrando o lado moderno e cosmopolita da Sérvia. A Igreja Ortodoxa. Sérvia, profundamente enraizado na história do país, moldou significativamente a cultura da Sérvia e paisagem social. A vida monástica continua a prosperar com antigos mosteiros espalhados por todo o país, servindo como santuários e repositórios espirituais da arte sérvia na história. Em conclusão, a paisagem cultural da Sérvia é uma bela fusão de tradição, e a modernidade é um país onde séculos velhos costumes coexistem com tendências contemporâneas, onde sabores do passado misturam com o sabor do presente e onde os ecos da história ressoam no ritmo da vida moderna. Cultura sérvia, uma bela mistura de tradição e modernidade no coração dos Balcãs. A Sérvia é uma nação em ascensão. A rica tapeçaria de cultura e história da Sérvia foi tecido por inúmeras mãos ao longo dos séculos. Entre aqueles que deixaram uma marca duradoura são figuras como Podjad Ivanović e Evo Andrić Jovanović, com suas pinceladas primorosas, capturou a alma da Sérvia em suas pinturas. Enquanto Andrić é ganhador do Nobel, pintou um quadro vívido do passado da Sérvia com sua prosa comovente. Mas a Sérvia não é apenas uma nação enraizada no seu passado, é um país que está se modernizando rapidamente,
abraçando a tecnologia e investir na educação e no desenvolvimento urbano através da Sérvia, de Belgrado a Novi Sad, há uma energia palpável, uma sensação de progresso e impulso para a frente. Isso é emocionante de testemunhar das lutas do passado às esperanças do futuro. Sérvia está como um testemunho do espírito duradouro do seu povo.